noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse aqui é o podcast do Clube do Conto. O Clube do Conto surgiu de forma presencial em 2018, teve em vários lugares, até São Paulo, Lapa, Ipanema, Tijuca, Lagoa. E depois, em 2020, ele se tornou um Clube do Conto virtual, através do Zoom. E no podcast do Clube do Conto, que eu estou inaugurando agora, quando o Clube do Conto faz 4 anos de surgimento e 2 anos de vida virtual, eu vou colocar aqui, então, os debates que a gente faz no Clube do Conto através do Zoom. Começam com uma apresentação do autor feita por mim e depois com os destaques feitos pelas alunas. Quem tiver mais interesse no Clube do Conto, ou mesmo quiser receber por e-mail o conto que a gente vai debater hoje, por favor, é só enviar um e-mail para marcosalvito@gmail.com. Então, um grande abraço, um beijo e bom Clube de Conto de hoje. Valeu, gente. Tchau. Bom, gente, boa noite. Temos hoje uma sessão muito especial, né? Temos o retorno da nossa querida Patrícia, temos a visita ilustre da Marta, que está aqui pela primeira vez, convidada, e vamos ver, quem sabe ela gosta e fica. E também nós vamos ter um debate de um conto do Chico Buarque, né? Que não é pouca coisa. Eu sei que todo mundo conhece o Chico Buarque, mas é bom a gente falar algumas coisinhas acerca da literatura dele, né? O Chico Buarque nasceu no Rio de Janeiro em 1944, filho do grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, um dos nossos maiores historiadores, autor de um dos nossos maiores clássicos, de um dos maiores ensaios sobre a história brasileira, chamado Raízes do Brasil, né? E o Chico, com 2 anos, foi para São Paulo, morou também 2 anos na Itália, e por volta de 20 anos ele começou a compor músicas, né? E se transformou rapidamente em um dos nossos principais compositores, né? Sobretudo no período da ditadura militar, em que ele foi o grande antagonista simbólico da ditadura, né? Com músicas que sempre tinham um duplo sentido e muitas delas foram proibidas, foram censuradas, etc. O Chico teve que ir para o exílio e tudo, né? Mas o interessante é que a literatura do Chico, ao mesmo tempo que ela tinha essa dimensão política e combativa, também sempre teve uma dimensão lírica, né? Com ênfase, eu diria, em músicas sobre a alma feminina, né? Eu diria que os 2 brasileiros que mais entendem a alma feminina foram Machado de Assis e Chico Buarque, né? Inclusive, muitas coisas que a gente vê no Chico Buarque, na verdade, estão pronunciadas no Machado de Assis, né? De perceber o ponto de vista feminino, como é que a mulher percebia determinadas coisas. Tá? Em termos de literatura, né? O Chico Buarque escreveu um livro infantil, ele escreveu uma novela na época da ditadura, inspirada no Orwell, chamada Fazenda Modelo, e depois ele começou mais recentemente a escrever romances. Ele escreveu 6 romances e chegou a ganhar o Prêmio Camões, há 2 anos atrás, o Prêmio Camões pelo conjunto da sua literatura, né? Dos 6 livros dele, eu li 3. Eu li o primeiro, Estorvo, li Budapeste e li Leite Derramado. Achei os 3 que eu li bons livros. Tem um debate, né, muito grande. Tem gente que acha que os livros são muito ruins, tem gente que acha que os livros são muito bons, né? Eu fico no meio, nem muito bons, nem muito ruins. Eu gostei muito de Leite Derramado, que não é um livro muito elogiado, né? Por conta da perspectiva do narrador, que é um velho que está perdendo a memória, então a narrativa é toda fragmentada, né? É uma narrativa muito difícil da gente entender. E, para fechar, eu diria que é muito interessante a gente estabelecer relações entre as composições do Chico e a literatura dele, sobretudo em relação aos contos, né? Que esse é o primeiro livro de contos dele. Que, se vocês pegarem aquela música Meu Guri, né? Que eu não sei se a Kay conhece, mas é uma mãe, né? Moradora de favela, provavelmente negra, cujo filho, né? Um garoto, adolescente, ou até menos do que isso, 12, 13 anos, né?
ele cai na malandragem, começa a roubar, a furtar aqui e ali, e ele vai trazendo as coisas para a mãe, e a mãe vai descrevendo. A mãe é analfabeta, a mãe não tem documentos, e ela vai dizendo, meu guri, olha aí o meu guri, que o guri dela está conseguindo muita coisa. Então, é a ideia de um narrador ingênuo, né? Em que vai adicionando uma carga dramática, uma carga trágica àquela narrativa, né? Que, se feita de outra maneira, seria um pouco difícil de encantar, digamos assim, de ter um aspecto artístico. E nesses contos aqui, sobretudo nos 2 contos que eu selecionei, a gente também tem isso. A gente tem narradores que não são... que ora parecem ingênuos, ora parecem narradores meio elípticos, que escondem, mas que não são totalmente... A narrativa deles, obviamente, não é totalmente direta, digamos assim. Dos 8 contos do livro, que é um livro pequeno, né? Um livro assim desse tamanho, é um livro pequeno, os contos também não são grandes. Dos 8 contos, eu selecionei 2 para a gente debater, e eu acho que são os 2 de maior qualidade. Eu não vi grande qualidade nos outros contos, não, para falar a verdade. Não são contos ruins, mas, não, digamos assim, não chegam a ser contos que merecessem ser debatidos aqui por nós, tá? Na minha opinião. Essa é a opinião que eu tenho do livro, né? Então, vamos lá, vamos debater o conto Meus Primos de Campos, Os Primos de Campos, tá? Vamos debater esse conto, começando na ordem. Vamos começar pela Sílvia. Vamos lá, Sílvia, por favor. Eu peço desculpas, eu não estou muito bem situada, porque eu saí, cheguei atrasada, o trânsito tem alguma coisa em Niterói, e a parte que eu tinha selecionado desapareceu, mas eu tenho uma coisa aqui. Se você quiser, a gente coloca outra pessoa na sua frente, você vai se organizando, tá? Então, tá legal. Vamos para a Farid, então. Por favor, Farid. Bom, eu destaquei um trecho da página 71, que ele fala do pai, né? Trata-se de um autêntico gitano que, ainda jovem, deixou seu país natal para rodar o mundo, notabilizando-se pelos gols de bicicleta, nos balões por alto e ao fenomenal controle de La Pelota. Na foto, com a legenda "É um malabarista", adivinhe meu pai numa camisa de listras verticais, com a bola equilibrada na testa. É uma foto meio escura, talvez tirada contra a luz, que mal me permite ver suas feições. Até afrodescendente, né? Continua a ler? Não, mas se você vai utilizar na análise, você tem que ler. Sim, mas parece a sombra de um rosto, mas a minha namorada não hesitaria em dizer que se trata de um afrodescendente. Isso, para mim, foi a chave do... né? Eu achei que ele estava descrevendo o pai dele, que também era ligado ao primo, né? E também era pai traz do primo. Essa questão... Que também era pai do primo. E a questão dele ser negro, o pai era negro também. Isso acho que se abre nesse momento, né? Que ele fala isso, que ele descreve. Enfim, para mim foi o ponto que mais me chamou a atenção, também por essa confirmação que o pai dele era o pai do primo também. Tá ótimo. Realmente, essa questão é central do conto, né? A questão... Eu já posso falar. Tá bom, ela é central e a gente vai voltar, tá? Então, vamos lá, Sílvia. Página 68. Página 68, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... página 7, linha 7, de cima para baixo. Ouço música vindo do quarto dela, que é do quarto da mãe, e me surpreende que sua porta também esteja trancada. Ela vem me atender envolta em um lençol que deixa à mostra seu colo muito branco e cheio de sardas, tendo ao fundo o delegado debaixo das cobertas, um revólver com coldre na mesinha de lado. Parecendo encabulada, minha mãe diz que eu posso perguntar o que eu bem entender. Olho para um vazio entre eles dois e pergunto se é verdade que meu irmão pertence a uma espécie de clã
e sai por aí caçando pretos. Nessa passagem e em outras, eu acho interessante que o autor mostra, né, o Spivak mostra a criança como ela, vendo aquilo que acontece, ou ela se protege, ou ela não alcança entender. Em vários momentos aqui, a memória dele falha, ele não vê. E aqui, esse homem que ia todos os dias, que dormia na casa dele com a mãe dele, ele só pôde realmente dizer para ele que ele estava vendo na hora em que ele abre e acha os dois na cama. Então, é como se ele, com essa realidade tão dura que ele vive, ele tem que não ver as coisas. Ele não vê, mas o texto conta para a gente o que é que ele não está vendo. Né? Então, é assim, uma proteção do não ver, uma proteção do não entender. Né? Não entender. Porque é uma realidade muito dura para ele. Muito dura. Não entende o que está acontecendo com o irmão, mas isso aqui eu achei muito interessante. O delegado ia sempre, ele nunca viu que o delegado ia para a cama com a mãe dele. Teve que abrir a porta para encarar aquela realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele pula e pergunta: meu irmão, é verdade que meu irmão está na cama? Como se ele não quisesse realmente entrar no assunto. É isso que eu achei muito interessante nessa parte. Não, tem outras, dúvida, né? Sem dúvida, esse tema o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele não quer saber, o que ele não se lembra, o que ele apaga, é uma coisa fundamental nesse conto e é um dos aspectos mais interessantes desse conto, a gente vai voltar a ele, com toda certeza. E é interessante assim, que ele diz que não sabe, mas de uma maneira o texto mostra para a gente a história. A gente consegue perceber e ver no relato dele o que ele não está vendo. Sim. Não é? Sim. É interessante isso. Com certeza, porque é uma estrutura narrativa muito, muito interessante, muito bacana, né? Bom, Marta, seria você. Você quer ir agora? Quer esperar mais um pouquinho? Você que sabe. Não, eu vou. Então vamos lá. Sim, eu não sei muito bem como funciona a dinâmica, mas já deu para perceber um pouquinho, né? Eu não imprimi o texto, então eu estou tentando achar aqui no meu celular pelo texto, mas, enfim, eu tirei uma frase, não tirei um parágrafo todo. Que não, olha só para esclarecer. Na verdade, não precisa nem ser uma frase, pode ser até só uma palavra-chave. Tá. Pode ser uma palavra-chave, pode ser uma frase ou pode ser um trecho, mas pode ser até só uma palavra. Né? Tá. Vamos lá, Marta. Então, eu separei essa frase, então, que fala: se eu forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação. Eu gostei muito dessa frase, primeiro porque eu sou meio assim também, né? Eu tenho que forçar muito a memória para... E o texto é muito disso, né? Acho que foi a Silvia, não, quem falou agora? Acho que foi a Silvia, né? Silvia. Ela fala muito das lembranças, e o texto todo são lembranças, né? São coisas que ele preenche, né? É a memória do pai, as ausências, né? A ausência do pai, a sombra do irmão, do pai também, né? Que ele vai falar em algum momento que ele lembrava que o pai era uma sombra. Então, assim, achei muito a questão da lembrança e da imaginação. Essa frase me chamou bastante atenção no texto, por ele ser constituído, assim, pelo que entendi, basicamente das memórias dele, né? As memórias de infância, as memórias da juventude dele, do que Sim. ele vai construindo, né? E vai contando ao longo do conto todo. Você lembra em que página está, Marta? Pois é, eu não estou conseguindo. Está no final, eu acho. Está na página 54, parágrafo 1º. Eu sei porque foi a que eu escolhi também. Obrigada. Página 54. Não, sem dúvida, Marta, que essa questão da memória ela é absolutamente central para a compreensão e interpretação dessa narrativa, né? Sem dúvida. Tá? E a questão do pai também, óbvio que ela está no centro da narrativa. Então, a gente poderia até dizer que, em última análise, essa narrativa ela é uma narrativa de memória acerca do pai e daquilo que está ligado ao pai, direta ou indiretamente. Né? Vamos lá, Denise. É você. Não, desculpa, quem chegou foi a Débora, chegou antes de você. Vocês mudaram de posição aí no cercado, mas nas minhas anotações aqui a Débora, depois Denise, Renata, Kay e Patrícia.
Vamos lá, Débora. Bom, eu hoje escolhi uma palavra, não escolhi um trecho, não. Eu escolhi a palavra crioulo. Eu achei que Débora, está em que página? aparece pela primeira vez na página 63. Não, 65. Tá. Assim, é porque eu acho que essa questão aparece, ela aparece o tempo inteiro misturada no desenrolar do conto, sabe? Não é a única questão. Eu acho que a questão, talvez até principal, seja a violência entre as relações familiares, a violência com o exterior, a violência com a polícia, a violência... É muito violento para mim. O tempo inteiro é tudo muito, muito duro, né? Muito duro. Mas essa questão ela é interessante porque ela encaminha certas situações de uma forma muito específica, né? E é interessante porque aparece crioulo no momento em que é aquela história do irmão que recebeu do outro jogador do morcego um carrinho, sei lá, não me lembro bem como é que era. Sim. E ele chama o cara de crioulo e depois aparece já uma reflexão da namorada que não usa nunca palavras como escurinho, mulato, ela fala afrodescendentes. Então, parece que vem... não, tem a namorada que usa sempre afrodescendente, ele que parece que aprende com a namorada e quer usar afrodescendente, mas as expressões ao longo do conto são essas. Tem preto, tem crioulo, tem mulato, tem escurinha. A primeira que aparece é escurinha, que é como eles classificam a mãe dos primos. Então, eu acho que tem uma discussão muito interessante aí sobre como o garoto se sente em relação a isso, como as pessoas tratam. O tempo inteiro, de uma forma muito interessante, ele vai abordando questões que são maiores através da história particular dessa família, né? E isso eu acho que ele faz muito bem. Você tem uma sensação do clima geral através da história específica que é contada. Então, tem personagens Mas, Débora, reais. se você for analisar o conto todo, você não vai deixar nada para os outros. Você já então analisou então a questão racial, já analisou a violência. Agora você vai falar de todas as questões maiores e não vai ficar nada para os outros. A violência misturada com essa questão racial. Só isso. Eu acho que é interessante a discussão que ele faz do particular para um clima mais geral, né? É isso. Obrigado. Eu acho que você foi mais uma pessoa que reforçou a importância da questão racial e ainda levantou um tema também fundamental, que é esse da violência. Tá? Deixa eu só explicar para a Marta por que eu fiz esse pedido para a Débora de não ir além. É que num grupo como esse, se a gente fosse deixar as pessoas falarem do conto como um todo, quando chegasse na terceira ou quarta pessoa, já não teria mais nada para se falar. Então, por isso que eu criei esse mecanismo da palavra-chave ou da frase, para cada um se ater a um tema. Assim, a gente faz um mosaico, acabamos falando de tudo, né? Mas todo mundo tem o seu espaço próprio para desenvolver. Essa é a perspectiva, esse é o método, né? Porque, normalmente, vamos discutir um conto. Aí 2, 3 pessoas iam sair, discutir brilhantemente o conto, analisar tudo, e o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo a falar. Não vai sobrar nada, né? Então, por isso que a gente escolhe esse método de que cada um tem que fazer um recorte, tem que escolher um tema que está numa palavra-chave, que está numa frase, que está num parágrafo. Tá? Então, vamos lá, Denise, por favor. Bom, como falei, eu tinha escolhido esse mesmo trecho que a Marta escolheu, porque se eu forçar a memória mais e mais a fundo até onde ela encosta na imaginação. Porque, em se tratando de um conto, de uma peça literária que fala de memória, sempre que se fala de memória, se fala de desmemória, se fala de lembrança, deslembrança.
né? Você fala de um fato, tem algum outro que se apagou. É sempre assim. Então, eu achei muito poética essa forma de dizer e acho muito verdadeiro, porque eu acho que a gente acaba fazendo isso também. E aí eu achei também interessante que fosse essa coisa de memória, porque ele fala de muita coisa nesse conto, né? Embora seja um conto curto, ele fala da relação com a mãe, com o pai, com o irmão, com os primos, com a namorada, com, né, fala do problema urinário que ele tem, fala do contexto histórico. Sim, ele fala de um monte de coisa, tem uma linha de tempo aí em que muita coisa acontece, mas no fundo é um conto sobre memória, é um conto de lembrança, e aí de deslembrança. Então, para mim, esse é o ponto do conto que eu adorei. Eu achei muito Chico Buarque, né? Difícil não gostar dele. Obrigada pelo presente. Não, quando eu soube que ele ia lançar o livro, eu encomendei. Não falei nada para vocês, mas eu já encomendei. Antes de ler qualquer crítica, falei, não, esse pessoal vai querer conversar. E chegou aqui em casa, eu fiquei caladinho, não falei nada. E falei, bom, aí eu fui ler e selecionei esses dois. Então, um presente para todos nós, né? Vamos lá. Renata, não, muito importante, Denise, a gente vai ter que trabalhar isso no nosso debate geral, né? Renata, por Oi, favor. boa noite. Eu também tinha selecionado esse trecho que a Marta e a Denise falaram, mas eu selecionei um outro que eu acho que Deixa eu também pode... explicar uma coisa para a Marta. Se uma pessoa selecionou o mesmo trecho que você e ela falou antes de você, não tem problema. Se você tiver outro comentário diferente do que a pessoa já fez acerca daquele trecho, você pode manter aquele trecho. Ou pode selecionar outro trecho, como é o caso que a Renata está fazendo. Tá? Então, aí eu selecionei um outro trecho que é na página 72, no final, é o penúltimo parágrafo. Aliás, é no último parágrafo, penúltima linha, né? Penúltima frase. Beijo-lhe os olhos e lhe rogo que pare com aquela choradeira, porque mandarei notícias e jamais lhe darei desgosto. Eu achei que isso resume bastante essa coisa, né, do amor pelo irmão que ele tinha, né? E eu achei fantástico esse conto, assim, realmente eu fiquei impressionada com... Mas aqui ele está beijando os olhos da mãe. É da mãe já? É que eu já li há Porque a tanto mãe tempo, acabou de foi na levar uma caixa de sexta-feira. papelão com um bolo de laranja e desce conosco no elevador até a entrada do prédio. É a mãe. Ele dá um beijo é verdade, na mãe. É verdade. Por isso que ele diz que não vai dar desgosto, ele não vai dar desgosto à mãe. Eu adorei essa relação dele com a mãe e com o irmão, assim, principalmente com o irmão, que eu queria falar era isso, que o irmão, ele tem um amor, né, por ele, eu achei tão interessante isso, que é bem essa coisa do... Me lembrou até aquela série, não sei se a Denise conhece de desenho, que é o Irmão do Jor-El, né, que essa coisa que o irmão é o ídolo, né, o irmão é sempre aquela coisa projetada, é aquela figura que dá certo... E ele fica naquela ótica sempre do marginalizado, né? Da pessoa que... não é marginalizada a palavra, mas é do que está escanteado, vamos dizer assim. E, no entanto, ele faz ele tem uma visão maravilhosa daquela família, como o irmão do Jor-El também tem. Tanto que o nome da série é O Irmão do Jor-El. Por quê? Porque quem chama atenção é o Jor-El, o cara é um coadjuvante, vamos dizer assim. Só que ele tem uma visão da família fantástica. Me lembrou muito, assim, quando eu li, porque é isso, que eu sou a irmã mais nova, né, e também sempre houve uma projeção para minha irmã, e eu também tive essa coisa também do meu pai ser uma sombra, né, porque eu perdi meu pai muito cedo, e por mais que eu tente lembrar dele, eu não consigo, então, que eu era muito pequena quando ele morreu, e aí eu me identifiquei muito, assim, com esse conto, eu gostei muito, e é isso, assim, é muito familiar, sabe? Fiquei impressionada com essa familiaridade dele, né? A gente se sente em casa nesse conto. Não sei, tive essa impressão. Tá bom. Depois vamos discutir essa família aí. Também é um tema importante. Kay, sua vez. Então, eu escolhi a mesma frase.
da Denise e da Marta, mas não só aquela parte, tipo, eu escolhi mais um trecho além daquela. Então, é na página 54. Se eu forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação, procuro meu pai, e quando muito consigo enxergar uma sombra. E aí ele vai e descreve a sombra, e como não é exatamente... E como é uma sombra sentada no jantar, vendo televisão, abrindo a geladeira, sem corpo, assim. Essa visão que ele tem do pai, meio como uma sombra. Eu acho isso interessante. E me chamou muita atenção essa ideia de que, tipo, ele não sabe como é o pai dele, mas ele vê ele como uma sombra. Eu fico pensando, é a memória mesmo, ou ele só sabe que o pai sentava para o jantar e que interagia com a mãe, então ele está projetando, mas ele ao mesmo tempo não sabe como ele é, se ele está projetando essa sombra nesses lugares, ou se ele realmente tem uma lembrança, assim, um pouquinho dessa lembrança do pai, não sei, eu acho que isso mostra também que ele tenta ter uma conexão com o pai, sabe, ele procura algo para lembrar, ele procura uma memória, entende? Mesmo que ele não tenha, não sei, ele procura essa memória, que também tem a ver com tema de memória e de família. Então, É mais uma questão sobre a memória e que é importante também, né? O grau de confiabilidade dessa memória e até que ponto, né, você tem uma memória inventada, porque isso existe, esse mecanismo existe, né? De uma memória inventada. Às vezes não é nem uma memória inventada da pessoa, é uma memória inventada do grupo, mas existe esse fenômeno de uma memória postiça, né, inventada, e a gente vai falar sobre isso. E, finalmente, Patrícia, de volta. Tem Chico Buarque semana que vem também, Patrícia. Então, já garantimos que eu volto, eu estou voltando. Em duas aulas, pelo menos, você vai ficar, né? Não, voltei para ficar, acabou lá o meu estágio. Também adorei o conto, sabia? Gostei muito. Eu escolhi uma... Eu não sei qual é essa paginação que vocês estão dando aí, porque eu estou com o livro, com o arquivo que você mandou, e aí esse arquivo é sem página, né? Não, o arquivo que eu mandei tem página. Tem página, embaixo da página. Só se ele está cortado para você, mas eu mandei com página. Não, para mim ele aparece sem página. E aí eu também... para mim ele aparece sem página. Então, para mim, ele está... Mas a minha frase... Quantas páginas do texto, de qualquer maneira, aparecem páginas. Conta se é na primeira, segunda, mas a minha é primeira. A minha primeira não vai dar muito trabalho. Para mim, aqui é a página 22, em 82. Tá. E é um trecho em que ele fala assim: minhas lembranças dos primos são fragmentadas, tal como a cada reencontro nosso há um certo desencaixe. Eu escolhi um certo desencaixe. Na verdade, a palavra na página 50, tá? Que é a segunda página do conto, só para todo mundo localizar. Né? Não aparece para mim. Eu baixei o arquivo que você mandou primeiro e não tem página. Aliás, esses arquivos aqui nunca tem página, né? Não, Patrícia, olha só. Eu escaneei o livro, então tem as páginas do livro. Eu não mandei. Não, para mim não tem, não. Mas é algum problema de paginação sua, mas eu escaneei o livro, então tem página. Não é um arquivo que eu achei em lugar nenhum, eu escaneei com a página. Entendi. Até porque o livro é pequeno e a página com certeza aparece, mas tudo bem, está na página 50 para todo mundo encontrar. Devido aos lapsos entre as férias, minhas lembranças dos primos são fragmentadas. Isso. A palavra desencaixe. Assim, eu achei muito bacana a forma que ele constrói essa memória, né, que a gente está falando desse menino, como ele vai pulando de uma questão, quer dizer, os primos, a condição dos primos vai, né, a relação com os primos, essa chegada, essas férias que se repetem e eles vão amadurecendo e tal. Como é que isso? Eu achei uma coisa meio bola, sabe? Ele vai botando as coisas assim, jogando as situações e as descobertas que esse menino jovem vai fazendo. Né? E como ele está sempre meio à mercê do que ele vai encontrando, né? Ele está sempre meio que jogando uma bola mesmo. Achei que o ritmo do futebol, de alguma forma, tem uma interferência na forma como ele escreve, na riqueza também do que ele traz, né? Que Denise já falou, a Débora também, a Silvia.
Então, achei legal. E de alguma forma, como é que é no fim que ele se encaixa? Porque me pareceu que a partida dele, né, quer dizer, quando ele se desprende, né, rompe, vamos dizer assim, né, uma ruptura, embora ele viaje com o primo em destino ao pai, né, é quando ele começa realmente ele pega a amarra da vida, entendeu? Até então ele vai na zoeira do pular o ônibus, ele vai ver o irmão jogar bola, ele descobre que o delegado né, ele tem uma desconfiança do delegado, tem o irmão mais velho que é um ídolo, mas ele está sempre meio que não tem nada ali, até a própria namorada que depois trai ele, né? Quer dizer, é uma figura interessante, importante, porque dá uns cliques para ele assim, mas ela também está ali batendo uma bola, entendeu? E ele me pareceu realmente um personagem desencaixado, fragmentado e desencaixado, como toda a narrativa que o Chico apresenta, né? Um problema grave que a gente acha que o Chico é íntimo da gente, né? Então não vira o autor e tal, ele perde um pouco esse glamour assim. E aí eu achei que essa frase, né? O fragmentada, mas particularmente a palavra desencaixe, fala de um ritmo, fala de uma sensação, fala de uma história, assim, e no final ele encaixa, quando ele fala, olha, agora, né? E encaixa rápido, eu achei, porque ele rapidamente ele tem a ideia e vai embora. Então, ele acha que a mãe dele acha que ele já ia embora mesmo com o primo, né? Embora ele não tenha mencionado isso. Achei o conto muito legal mesmo. Grande, grande Chico. Tá ótimo. Bom, vai ser difícil fazer justiça a todas as observações de vocês, mas eu vou tentar. Primeiramente, eu queria chamar a atenção para um ponto que foi mencionado diretamente pela Denise e indiretamente pela Débora, quando falou na questão da violência. Tem duas coisas que eu acho admiráveis nesse conto, né? A primeira é a questão da memória e do narrador, né? Tem hora que a gente acha que ele é ingênuo, mas ele mesmo diz que a namorada fala que a maneira dele escrever é muito elíptica, e a gente fica perguntando se a maneira dele narrar também não é, quer dizer, se não é que ele está escondendo coisa da gente, fazendo de conta que ele não sabe, ou que ele não lembra, ou que ele não entende, né? Tem essa suspeita também, né? Bom, mas a segunda coisa que eu acho admirável e que a Denise bordejou assim, mas que eu gostaria de desenvolver, né, é a questão do tempo histórico, né, que a Débora apontou muito bem. Não, ele trabalha questões maiores através da vida privada, através da vida de uma família ou de duas famílias. Gente, o tempo histórico aqui, ele toma uma liberdade ficcional incrível, porque nessas memórias de um garoto, sei lá, dos 12 até os 18 anos, até os 20 anos, né, que seriam uns 8 anos, 10 anos no máximo, tem de tudo. Claramente está colocado aqui que tem a época da ditadura, né, a presença do delegado, o tipo de violência, né, da delegacia, o nacionalismo, as conquistas do futebol, bandeiras imensas, né? Mas chega até o mundo de hoje, até os tempos de hoje, com a discussão da questão da negritude. A namorada escreveu uma monografia sobre a negritude, a questão da afrodescendência. Ou seja, ele faz aquilo que antigamente, antes do politicamente correto, o Sérgio Porto chamava de samba do crioulo doido, né? Que era o crioulo que foi escrever sobre foi fazer um enredo de escola de samba e misturou, sem querer, porque não sabia, não tinha estudado história do Brasil, misturou tempos históricos e personagens, etc. Aqui, ele faz o samba do narrador doido, né? Esse narrador mistura épocas totalmente diferentes, que ele, obviamente, não pode ter vivido. Então, esse conto, ele tem uma esfera de pesadelo, uma esfera de absurdo, né? Que é absolutamente fundamental para a gente entender, né? Agora, tem, eu diria, 3 questões que estão assim, ancorando o conto. Uma, a Débora trabalhou muito bem, que é a questão de uma violência enorme em todas as relações. A relação
do irmão maior com o irmão menor, saíam, né? O irmão maior sempre batia nele, só não batia fora de casa, né? Os primos viviam brigando, viviam batendo nele e apanhando, ele batia no menor e apanhava do maior, né? A violência até no futebol, o morcego dá um golpe de capoeira nele que quebra ele todo e invalida ele para o futebol. A gente chega na questão das milícias, ele fala em milícias no conto. Então, como é que você pode pegar a década de 70 e a década de 2000 ou 2010 e botar no mesmo conto? Mas ele coloca. Por quê? O que ele está dizendo com isso? Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, de um grande ensaísta, de um grande historiador, né? Ele está dizendo que essa violência é a mesma. Nada mudou. São só formas diferentes que ela assume. Mas a sociedade brasileira sempre foi violenta, né? Então, isso é uma primeira questão. A segunda questão é muito interessante que ele coloque isso numa família, né? Porque é a própria história do Brasil. É esconder a presença do negro. Então, o pai dele era um jogador de futebol habilidoso, negro, casou com a mãe, que era tão branquinha que tinha até sardas, tá? Casou com a mãe. O irmão dele, que também era negro, morava em Campos com uma mulher negra. Esse jogador negro, pai dos dois meninos, né? Sendo que um sai a mãe, sai bem clarinho. Bom, não sei se já era filho do delegado. E o outro diz que tem cabelo crespo. E a namorada diz para ele, você é afrodescendente. Ora, isso corresponde a uma descoberta que a gente teve recentemente, né? Em que no Brasil, hoje em dia, é permitido você ser negro, você se assumir como negro, então muito mais pessoas se assumem como negras. Pessoas em número crescente. E aí colocam um cabelo e tal. Eu vi isso na faculdade. Os alunos que antes disfarçavam, raspavam o cabelo, as meninas alisavam o cabelo, faziam todo tipo de estratégia para não ser identificado como negro. Depois, houve uma positivação da negritude, aí é o contrário. Aí passou a ter dreadlock, não sei o quê, todo mundo passou a querer ser negro, na faculdade. Porque na faculdade o politicamente correto impera. Fora, já é diferente, né? Então, essa questão ela aparece na família. Porque aí o pai tem filhos, né, com a cunhada. Esses filhos, obviamente, são bem negros. A mãe do garoto chama esses filhos, que são irmãos dele, por parte de pai, aquilo que alguns chamam de meio-irmão, chama eles de primos, então tem esse disfarce, né? E o conto ele vai se dando de uma tal maneira, o irmão que é branco, né, digamos assim, agora faz parte de um grupo para caçar negros. Aí a gente poderia ver aquele golpe de que o morcego dá nele, né, como uma luta entre brancos e negros, e ele fica traumatizado, e agora ele está numa milícia para caçar negros, uma espécie de Ku Klux Klan brasileira, né, que não existe exatamente, mas existe, é a PM. Né? A PM vai lá e mata negro o tempo todo. Né? Então, mas não existe privadamente como a Ku Klux Klan. No final do conto, a Patrícia chamou muito bem, né? Atenção, no final do conto, a mãe já sabe que ele vai procurar o pai, que ele vai com o primo, porque, na verdade, ele já está chamando o primo de irmão. Ele já sabe que o primo é irmão. Então, é só no final do conto que ele entende qual é a posição dele, que ele vai buscar esse contato com o pai, esse contato com aquela sombra. Em outras palavras, o conto também é, entre outras coisas, um conto de um menino que se descobre negro. Descobre que seu pai era negro, descobre que ele era negro, descobre que ele tem irmãos negros, né? E assume isso. Agora, aparecem todas as figuras. Aparece o professor de história, aparece o delegado, ele mete todo mundo no conto, né? Porque é essa confusão brasileira habitual. Tá? Então, o conto é a revelação familiar e ele tem muita dificuldade de assumir isso tudo. A memória dele, logo no início, aí é outra questão que é central no conto, que talvez seja a mais importante, que é a questão da memória, que está ligada à narrativa e está ligada, né, à percepção que ele tem da vida dele. Logo no início ele diz, não tenho boa memória remota. Pouco me lembro da minha primeira infância. Né? Ele já está pedindo desculpa por uma memória incompleta, mas ele vai dando pistas o tempo todo, pelo que ele fala, para a gente entender o que vai acontecer.
E é claro que quando ele está narrando, ele já sabe que o primo era irmão, mas ele narra como se ele não soubesse, né? Ele narra esse processo de descoberta. Ele diz que é tudo fragmentado, né? Mas ele lembra da violência, né? Dessas interações violentas, ele lembra, né? A mãe, mas tem umas indiretas da mãe, dizendo, não, poxa, cada vez que eles vêm de Campos, eles estão mais morenos. Né? Morenos. Na verdade, para ela, cada vez que eles vinham de Campos, era mais insuportável para ela, né? Porque esses primos, que não eram primos, que eram irmãos dos filhos dela, eram a prova da traição do marido. O marido não só tem o filho com a cunhada, mas ele vai embora com a cunhada, ele foge com a escurinha, né? Como aparece no conto. Então, essa memória dele, essa narrativa, que é uma narrativa assim, que ora ela é muito lúcida, como quando ele diz: o que não falta por aí é gente com instinto de polícia. Estamos em plena ditadura militar, é óbvio que ele tá falando disso, né? Mas tem... ele não sabe por que ele foi solto e porque os primos ficaram lá. É óbvio. Por que os primos ficaram apanhando na delegacia e ele não? Porque ele tem um cabelo crespo, mas passa por branco. Os outros não. Ficaram apanhando com barra de ferro na sola dos pés, né? E eu não sei, mas minha mãe tem um amigo delegado, né? Então, tudo isso, né? Aquela ingenuidade dele, aquela coisa, que, ao mesmo tempo, faz bico de caça-talento para jogador de futebol, né? O autoritarismo está presente no técnico também. O técnico que proíbe firulas, né? Isso aconteceu muito na época da ditadura militar. A gente tinha técnicos que eram verdadeiros xerifes, que queriam que os jogadores tivessem o cabelo sempre cortado e não sei o quê, não queria barba, não queria nada, né? Tinha que se portar de uma determinada maneira. Dentro de campo tinha que também jogar de uma forma disciplinada, né? E por aí vai, né? Então, ele tenta, né? Na verdade, ele tenta sabotar aquilo que já está mais ou menos claro, porque os primos sabem muito acerca do pai dele. Dizem que o pai está jogando nas Arábias, não sei o quê. Ele fala, não, mas isso é mentira, né? Tipo assim, você não sabe, por que você vai saber, né? E aí tem uma ruptura, né? O irmão vai embora, não quer conviver com o primo, né? Aquela coisa, e ele fala de apagar, de que ele costuma apagar certos acontecimentos na memória, quer dizer, tem esse mecanismo de que ele não consegue lidar com certas coisas, né? E no trecho da página 61, a gente tem algo que deixa a gente mais ainda com a pulga atrás da orelha, que ele diz: a namorada tem restrições à forma elíptica como trato certos temas. Vai na certa me pedir mais pormenores da execução do meu primo caçula. Execução, a gente lembra do quê? A gente lembra de Esquadrão da Morte, coisa típica também da época da ditadura, tá? Então, esse menino que já gostava de pular da janela do ônibus e tal, pode ter se metido em alguma coisa e o caçula foi exterminado, né? Ele foi executado. Então, a namorada reclama da forma elíptica. Ora, a gente se pergunta, será que ele não está narrando para a gente de uma maneira elíptica, né? Escondendo certo... O conto é fascinante porque ele passa para a gente uma sensação enorme de incerteza, que é algo muito contemporâneo, de inconfiabilidade da narrativa. Não é só porque é a memória do menino, é porque são tempos complexos, né? São tempos complicados. Como diz a Patrícia, que eu acho que escolheu uma frase também, uma palavra muito boa, né? Voltou em grande estilo, né? Tem um desencaixe no conto, né? O conto, o tempo todo, as coisas estão desencaixadas. A primeira vez que a gente lê o conto, a gente fica meio... Era prima, era irmão, quem era, o pai fugiu, não sei o quê. Tudo parece estar fora do lugar, né? Porque é a maneira dele narrar. Ele não consegue ordenar essa narrativa porque seria insuportável para ele. Então, ele vai fragmentando e ele vai contando do jeito que dá, né? Ele vai contando do jeito que pode, né? E ainda tem um fenômeno que a Kay chamou a atenção da projeção, né?
dele pegar emprestado a memória, uma fala aqui, ali, acolá, né? E ter uma projeção de memória, para, pelo menos, ter uma sombra do pai, né? Ou seja, a gente não pode confiar mesmo. Pode ser elíptico, pode ser que tenha projeção, pode ser que seja fragmentário, que tenha corte, que tenha censura. A gente está na mão de um narrador, né? De um narrador absolutamente não confiável, mas não exatamente porque ele minta, não é isso, né? Mas é porque a memória dele apresenta muitos problemas. Por que a memória dele apresenta muitos problemas? Porque, na verdade, existem muitos traumas com que lidar aí, né? A mãe lida com o trauma do abandono, que o pai foi embora, né? E que ela, na verdade, né, tem os filhos do marido com a cunhada e que vem para a casa dela nas férias, obviamente ela não gosta nada disso, né? O irmão dele, que saiu mais branquinho, já tem meio que raiva dos primos, meio que desprezo dos primos, né? O que é que esses pretos estão fazendo aqui? Mais ou menos isso, né? E ele, que não é preto nem branco, tem o cabelo meio assim, ele fica no meio desse tiroteio, né? No meio do tiroteio entre a mãe, o pai, o irmão que ele adora, os primos, aí tem que lidar com um delegado e por aí vai. Ou seja, é um conto que eu achei que ia dar pé para a gente debater e dá demais pé. E que eu acho que, na verdade, é um conto em que ele quer trabalhar com a história do Brasil, em termos da questão racial, em termos da questão da violência, e também em termos das narrativas que se fazem, que se constroem acerca da nossa história, que são fragmentárias, que não são confiáveis, que são elípticas, que escondem muita coisa, né? Que varrem para debaixo do tapete, né? Muita coisa. Mas já tem gente tirando o tapete, jogando tudo que estava debaixo do tapete no ventilador, enfim, a coisa está mudando, ainda bem, né? Eu fiquei com uma dúvida. Pois não. Você não, assim, eu posso ter entendido errado, mas você acha que os primos não são filhos do irmão do pai? Por que que os primos não seriam filhos do irmão do pai, que era casado com a escurinha? Porque o pai dele estava traindo a mulher, né? Não, eu imaginei que o pai, em algum momento, abandonou a família e a mãe... Não. Do lado de Depois lá, ele abandonou a família e fugiu com a mulher do irmão dele. E fez mais filhos. Mas, olha, ele e o irmão não deviam ter diferença do ponto de vista, entre aspas, racial. Os meninos eram filhos dele, mas ninguém percebeu. Só quando eles fugiram e que descobriram que estava havendo essa traição, é que se descobre que os meninos eram filhos dele. Entende? Eu fiquei com essa dúvida. Eu não também. Entendi, não percebi. Eu fiquei com essa dúvida também, exatamente pela. Eu também não percebi. Não que isso seja fundamental para a história, mas eu não sei em que momento porque, necessariamente. Assim, tem duas coisas. Será que é no final? Será que é no final? Coisas que ficam muito como licença poética. Primeiro, o fato que ele está fazendo aí uma crítica aí à questão racial e tal, mas a mãe, que é professora, né, portanto tem um certo nível, branca, se casa naquela época com afrodescendente. Então, um casamento desse tipo naquela época não era uma coisa muito comum. Seria mais comum se fosse, sei lá, ela fosse uma costureira ou uma coisa assim. Então, isso já é meio uma licença poética. E por que ela aceitaria filhos bastardos do marido que a abandonou passando férias na casa dela? Aí, quando eu fiquei porque ambos foram abandonados. Ela foi abandonada pelo marido e o irmão foi abandonado pela esposa, né? Sim, mas ela receberia... Uma coisa é ela receber os sobrinhos... Não, claro, eu também acho. Outra coisa é receber bastardos mas eles têm relação com os filhos dela. Mas tem porque ela permite que eles frequentem a casa dela. Eu, sinceramente, não achei que eles não fossem filhos do irmão. Eu não tenho essa certeza também, não. Eu acho que ela quer... Não, mas... Não vejo essa certeza. Pode Não, ser que fique nessa... Mas no início ela mostra que ele era jogador de futebol, o pai. E eles vão atrás do jogador de futebol. Sim, mas aí... O pai era jogador de futebol.
Não O prova pai que seja. deles, Eu não vi isso. Tá É. dito isso no conto? não, eles Acho que vão. tá no início. O grandão, que é o que sobrevive, vai aonde a mãe está, porque ele tem que escapar de uma realidade que está impossível para ele no Brasil, que é o filho mais velho. Ele vai para onde a mãe está, que no momento é casado com o outro cara da outra família, entendeu? Ele não vai atrás do pai, o grandão. O grandão, que é o primo, vai atrás da mãe, que paga a passagem para ele ir para a Colômbia, Bolívia, sei lá onde ele está. Para Colômbia, para Barranquilha. O garoto, que é o narrador, é que vai ao encontro do pai, que seria o seu pai verdadeiro. Exato. Mas olha só, mas tem uma coisa que chama atenção, né? Eu não estou encontrando quando ele chama o primo de irmão. Pode ter sido uma ilusão da minha memória. Não, Mas, ele chama. A um ponto ele Não, ele chama. chama de Mas, primo. No final, ele chama de olha primo. só, o interesse enorme que os primos têm no pai do garoto, né? Primeiro dizem que ele está na Arábia, eles estão seguindo por onde está o pai. Ah, é só por causa da mãe, mas eles também têm interesse nisso, né? Depois eles falam, é um mapa da América do Sul, né? O recorte de jornal colombiano, um artigo sobre o veterano craque, na legenda, um malabarista, etc. Pode ser, realmente não estou achando aqui, mas pode ser que o primo tivesse interesse só em voltar para a mãe, embora ele nunca diga isso. O primo parece extremamente preocupado, extremamente interessado na carreira do pai do menino. Isso não é suspeito? Sim, Alvito. Está dito, é para lá que esta noite ele vai ao encontro da mãe, que lhe remeteu algum dinheiro e a passagem de ônibus. Tá certo. Ele vai ao encontro da mãe que remeteu. Tá bom. Agora, tem uma coisa... Só tem essa menção, mas tem um recorte, que é o primo que traz o recorte do pai dele, jogando bola e não sei o quê, parará, o grande craque. Né? Pode ser que o primo esteja indo atrás da mãe e ele esteja indo atrás do pai. Tudo bem. Eu acho que seja isso. Eu não entendi de outra maneira, não. Isso. Eu acho também que o irmão dele, o jogador de futebol, ele tinha raiva dos primos, né? Eu acho que ele, como mais velho, em algum momento ele fala, ele pode ter mais lembranças do que eu, pode ter ouvido mais histórias do que eu, e ele tinha raiva desses primos, né? A raiva da mãe e deles por ser filho da relação dela com o pai, né? Uma relação, uma traição, né? Mas não que o pai dele, narrador, fosse o pai dos primos. Realmente eu não estou encontrando nada aqui. Entendeu? Exceto, eu acho que assim, interesse. A mãe dos primos fugiu com o pai deles, isso é claro. Agora, que eles sejam filhos do pai do narrador, não acho, não. Acho que isso não está em nenhum lugar. Não está em pró, não está mesmo, não. Eu devia ter pensado tanto que era isso que eu fiquei achando que eu tinha lido que um era irmão do outro. Foi falha minha. Falha minha. Nessa zona grísia que a gente vai inventando. Falha minha, não porque eu acho. Né? Não, porque seria espetacular, né? Seria espetacular. Elítica que você preencheu. É tão elítica a narrativa que você preencheu. Né? Eu acho que seria espetacular no sentido dele entender, né? Os primos não são primos. O delegado não é amigo. E por aí vai, né? Todas as coisas que ele vai. O irmão, que era um ídolo, mas agora o irmão está cheirando cocaína, metido com os caras do bairro que perseguem os negros e tal. Quer dizer... Que nem se cheirava naquela época, né? Não era uma coisa comum. Não, mas não tem época nesse conto, Denise. É o mais espetacular. É tudo misturado. Mas qual é o título do livro? Os Anos de Chumbo e Outros Contos. Não, mas ele tem esse título porque tem um conto chamado Os Anos de Chumbo. Então, é Os Anos de Chumbo e Outros Contos. Não é que os contos sejam só sobre os anos de chumbo. Não, é que eu acho que ele misturou. Tem um conto dele... Não, ele misturou, foi o que eu falei. Tem um conto dele que é sobre os dias de hoje. Né? Tem um conto dele que é bobo. Ele esquece um passaporte no banheiro, quando ele vai voltar, o sujeito pega, um bolsominion, pega, olha, ele não fala que é, mas a gente sabe que é, pega, olha e cospe, e amassa, e joga no lixo, e não sei o quê, parará. É uma trama assim. Então, se passa nos dias de hoje. O livro não é só sobre
o período da ditadura militar. E nesse conto, claramente, que eu acho a coisa mais fascinante desse conto, né? Porque, como vocês sabem, eu tenho uma formação em história, dei aula de história há muito tempo. Então, quando eu começo a ler um conto, a primeira coisa que eu fico ali, mesmo que inconscientemente, é que época? Que época? Aonde? Quando? Aonde? Quando? Aonde? Quando? E esse conto me deu vários dribles, né? Falei, não, isso aqui é ditadura militar, mas peraí, milícia? Afrodescendente? Isso não é ditadura militar, isso aconteceu 30 anos depois. Então, ele faz essa mistura, e por isso que eu acho que esse conto é uma espécie de ensaio ficcional sobre o Brasil, nossas contradições, né? A nossa memória, pega a memória do Brasil, ela é fragmentada, né? Ela é elíptica, ela esconde, ela tem projeções, né? Eu queria fazer um comentário assim, bem pessoal. Eu convivi numa família de mulatos e negros. Então, isso tem 30 anos, 40 anos atrás, 30 anos. E dentro da família, tem essa história, porque quem está fora de uma família de mulato e negro talvez não entenda isso. Mas dentro da família existe uma porção de gradações, e dependendo se está mais branco, menos branco, a pessoa vai ficando mais elevada naquela família. Dentro da própria família de mulatos e negros, há um preconceito gigantesco, e uma ideia, isso há 40 anos atrás, de que todo mundo tinha que casar com branco para branquear a família. Essa é a ideia. Então, quando eu li isso, como ele conhece isso, é como se ele vivesse nisso. Aí, ao mesmo tempo, não sei que tem relação, ao mesmo tempo eu me lembrei dos netos dele, né? Os netos do Chico Buarque também, que tem cabelo carapinhado. Então, não, e é interessante, Silvia, você está falando, que se a gente for pegar, o irmão dele era branco. Ou branco é considerado branco, né? Exato, porque saiu a mãe, ele diz, e a mãe era branquinha e sardenta. Ele nunca fala, mas a namorada diz que ele é afrodescendente. E ele diz, eu tenho um cabelo meio crespo, então vamos dizer que ele seja mulato. E os primos, negros. Então, essas três posições raciais estão presentes aqui no Brasil, o branco, o negro e o mulato, estão presentes no conto, né? O que reforça essa ideia de um ensaio. Gente, que vocês falaram da neta do Chico Buarque, eu estudei com ela, um dos netos dele, eu estudei Cecília Buarque, ela estava no SEAT, né? Faz sentido. Eu estudei lá também com ela. Então é engraçado falar da neta. E também o sarcasmo. Você quer falar mais? Desculpa, estou te interrompendo. Não. O sarcasmo que a mãe que é branca, que tem os filhos mulatos, que casou com o negro, como é que aquele sarcasmo, aquele comentário que ela diz assim, parece que eles saem daqui, a água de campo não deve estar boa, porque saem daqui mais clarinho, quando volta tudo pretinho, volta tudo com o cabelo encaracolado. É o sarcasmo da família, da pessoa que está casada com o negro, está dentro e que se coloca sempre numa situação superior. Isso mas porque os primos eram mais negros do que os filhos dela, né? Um era branco, o outro era mulato, e os meninos eram negros. Então, ela ficou exatamente naquela posição de superioridade. E quem está fora vê que todo mundo é afrodescendente, a namorada. A menina que está fora, que é politicamente correta, e ela não é afrodescendente. Pois é. Ela acha... aí também tem a coisa universitária. Ela acha que todo mundo é afrodescendente. Ela escreveu sobre a negritude, aí já é uma outra coisa. Tem o professor de história que faz a cabeça dela. E já tem essa coisa da mudança das relações pessoais também, né? Um menino fala, fui levar minha namorada até a casa do outro namorado, né? Porque eu não posso ter ciúme. Não está certo eu ter ciúme, ela pode ter mais de um namorado, está tudo bem. Então, ele bate no liquidificador vários momentos históricos, várias situações, né? Como disse a Débora, através de uma história privada, através de um narrador pouco confiável, mas que dá mais riqueza, que dá mais colorido a essa história que ele conta, né? Então, sessão 1 do Chico Buarque foi um sucesso, né? Até a troféu da Patrícia de volta, a Marta apareceu, a Marta falou assim, eu quero participar hoje. Aí eu falei, Chico, é buarquiana. Não falou, eu quero participar do Clube do Conto, falou, eu quero participar hoje. Eu falei, é buarquiana. Tá bom. Todas as mais vale. Eu queria fazer só uma observaçãozinha. O que eu achei um pouco estranho também é que esse garoto é o narrador. E, ao mesmo tempo, não estou falando da parte emocional, de como ele se sente, dos lapsos de memória, não. Mas eu acho que ele usa um português bastante correto, assim, muito culto para o que
comparado com o que é a realidade daquela família, sabe? Uma família de classe média baixa, sei lá. Quando ele descreve a história toda, o discurso desse narrador é todo num português muito, muito certinho, então dá uma sensação estranha isso. Eu não sei se vocês sentiram isso também, entendeu? Ele não fala como um garoto falaria, sabe? As expressões que ele usa não são expressões muito coloquiais, entendeu? Eu achei isso um pouco estranho. Assim, deve ter tido alguma intenção, o autor, quando escreveu, mas eu acho isso diferente. Não, eu concordo com você, mas acho que tem uma possível escapatória para isso, né? Que esse narrador que está contando a história, ele pode ser muito, muito mais velho do que o menino. Ele está contando uma história do passado dele, né? Ele conta como se ela estivesse acontecendo agora, mas, na verdade, ele chama a atenção na primeira frase para o fato de que é tudo uma memória do passado. Então, ele pode depois ter feito curso de direito, né? Sei lá, ter se formado em sociologia, ou seja lá o que for, ou simplesmente ter feito um bom curso universitário, se tornado um leitor, e aí ser capaz de escrever dessa forma, né? Porque, mas eu concordo com você, ele fala militante de movimentos sociais, etc., etc. Tem horas que cabelos cortados ao estilo Reco, e por aí vai, né? Então, ele está contando uma coisa que aconteceu no passado, e pode ser, a gente não sabe isso, pode ser um homem agora de 40 anos contando a história, né? Pode ser alguém que adquiriu depois uma formação, mas que realmente tem um linguajar, digamos, culto, né? Que não é de uma criança nem do adolescente, isso não tem a menor dúvida, né? Você está totalmente correta quanto a esse ponto, né? Mas, às vezes, sabe, uma licença literária. A gente deixa esse ponto de lado para curtir uma outra coisa, porque senão seria... Imagina ele escrever esse conto com todas as questões de memória e tal, num linguajar, num estilo, numa maneira de pensar e de plasmar as imagens de um guri, de um garoto adolescente. Aí seria um outro conto, né? Seria uma outra coisa. Eu acho que a brincadeira que ele faz aqui, ela é facilitada pelo fato desse narrador ser um adulto já bem formado que está escrevendo depois, né? É assim que eu vejo, como para explicar essa forma da narração, tá? Bom, então tivemos um belo debate. O conto que vem tem um narrador que tem algumas semelhanças com esse, mas é muito interessante também, muito bom, do início até o fim, tá? Então, semana que vem, nós temos mais Chico Buarque. E aí vocês mandem e-mails, telegramas, você ainda sabe o que é telegrama? Mandem e-mail, telegrama, telefonemas, mensagem de Twitter para o Chico Buarque pedindo para ele escrever mais contos, né? Para a gente poder agradar o grupo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a vocês. Até semana que vem. Ok? Falou, fica aí, tchau, que eu pessoal. quero Boa semana. contigo, minha filha. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Beijo. gente. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, Patrícia, de volta. Tchau. Tchau. Falou, gente. Nada,